Então, Tadeu, como o senhor deve saber, né, a falta de vagas na moradia estudantil é um problema antigo, um problema latente da Unicamp. E atualmente, né, a universidade oferece aos estudantes 870 vagas na moradia estudantil aqui no campus de Barão Geraldo. E com o crescimento do número de estudantes com uma renda familiar em torno de 1 a 3 salários mínimos, essa necessidade de moradia ela se torna mais urgente, né? Mais do que nunca é uma necessidade da universidade. Assim. Principalmente se a gente for olhar assim, nos campi de Limeira e de Piracicaba, que não existe moradia construída, o que nós temos lá é o oferecimento de uma bolsa aluguel, que além de ter um valor muito pequeno diante da necessidade, acaba contribuindo para a especulação imobiliária, que é uma realidade em bairros, em cidades que têm um campus como é a Unicamp. E aí eu queria saber, né, nós estudantes queríamos saber, qual é o seu plano para a expansão da moradia física nesse tempo de gestão? Ok. Desde 2003 que a Unicamp vem fazendo vários esforços de inclusão na universidade, em especial nos cursos de graduação. O Programa de Ação Afirmativa e Inclusão Social deu uma grande contribuição através dos bônus para escola pública e para autodeclarados negros ou indígenas, e isso fez com que aumentasse a quantidade de estudantes das classes menos favorecidas socialmente na universidade. Isso deve ser intensificado, essa é a nossa intenção, para ter sintonia com a ideia de inclusão de pelo menos 50% de alunos provenientes da escola pública e também de autodeclarados negros ou indígenas, e certamente a condição social dos alunos ingressantes na Unicamp vai demandar uma quantidade maior de vagas na moradia. No mesmo sentido, o programa Profis, que foi implantado, conseguiu trazer pessoas também de classes sociais menos favorecidas, e toda essa iniciativa de inclusão, que necessariamente deve continuar existindo, deverá ampliar a demanda por vagas na moradia dos estudantes. E em sintonia com esses objetivos de inclusão maior, nós estamos propondo que o número de vagas na moradia dos estudantes seja aprovado. O projeto original da moradia aqui em Campinas chegava a prever a possibilidade de que ali naquele espaço físico pudessem estar 1.500 pessoas, 1.500 estudantes. Então nós acreditamos que é possível ampliar ali até esse número. A mesma lógica de raciocínio vale para Limeira e vale para Piracicaba. Em Piracicaba o número de estudantes é bem menor e talvez a universidade pudesse organizar um sistema de moradia sem a necessidade talvez de construir uma moradia em Piracicaba, porque nós não temos ali nem disponibilidade diária, né? O campus ali que abriga a FOP dificilmente tem espaço ali para que a gente possa construir uma moradia. Mas a universidade poderia assumir imóveis em Piracicaba para sua administração, implantando ali uma moradia que deve ser numericamente bem menor se comparada com a Unicamp. Interessante, assim, a gente acha que é muito importante que os candidatos tenham essa preocupação com a moradia estudantil, entendendo que é um instrumento que garante, de fato, que os estudantes consigam concluir seus cursos. Mas eu toquei nesse assunto porque, como eu disse anteriormente, hoje a gente tem um número de 870 vagas. Esse número, ele
é limitado, ele é menor do que o previsto, né? Mesmo o já construído, o feito lá no final da década de 80. Hoje a gente tem em torno de 100 vagas a menos do que seria o previsto. Esse número limitado, ele é fruto, né, principalmente de uma reforma que vem se alongando há muito tempo já, e uma reforma muito mal feita. Tão mal feita que o mesmo bloco que teve sérios problemas em 2007 e motivou a ocupação da reitoria naquele ano, inclusive a reitoria que o senhor, né, era reitor na época, o ano passado, né, em 2012, teve os mesmos problemas e a gente tem continua tendo um número limitado, revelando aí um descaso, seja da atual reitoria e acredito que a anterior também. Um outro elemento que mostra, assim, infelizmente, esse descaso é que quando foi aprovado o plano, né, o projeto da Faculdade de Ciências Aplicadas, da FCA, não previa a construção de moradia. Então, assim, eu queria saber, porque diante desse cenário, o senhor falou da prioridade da moradia estudantil, eu queria saber se vai ser de fato uma prioridade ou se esse descaso que a gente vem vivenciando vai permanecer. Primeiramente, em relação a Limeira, o projeto inicial não previa porque os recursos existentes para o projeto inicial eram aplicados diretamente na infraestrutura do campus em si. Os recursos para permanência, para os projetos de permanência, deveriam ser aplicados com recursos do orçamento da própria universidade. E acredito que, com o andamento daquilo que foi construído em Limeira, recursos do próprio orçamento da universidade podem ser destinados a um projeto de moradia em Limeira, não apenas da FCA, mas lembrando também que nós temos ali a FT, que também tem um perfil de alunos com possibilidade de necessidade de uso da moradia. Quanto à reforma e as questões de que elas sejam bem feitas, bem elaboradas, eu acredito que a universidade tem que aumentar ainda muito o seu poder de fiscalização sobre a execução dos contratos que ela tem nas várias modalidades, nos vários serviços que são prestados. E isso talvez vá contribuir para evitar coisas desse tipo. Apesar da isonomia salarial de docentes nas 3 universidades públicas paulistas, já havia discrepância nos vencimentos de docentes que ocupam a mesma função e cargos devido a gratificações diferenciadas nessas mesmas universidades. Atualmente, isso tem se agravado pela criação de diversos tipos de auxílios em forma e valores diferenciados nas 3 universidades e que, além de ferir o princípio da isonomia, representam, estes últimos, um rebaixamento salarial dos aposentados. Além disto, com a implantação da nova carreira docente, que introduziu níveis intermediários entre os níveis MS3 e MS5, IMS5 e IMS6, e não contemplou um plano de transposição dos aposentados para essa nova carreira, houve na prática uma quebra da paridade entre os ativos e os aposentados. Qual a sua posição e como pretende tratar essas questões? Bom, isonomia durante muito tempo foi bastante discutida no CRUESP e preservada do ponto de vista dos critérios base de enquadramento, seja na carreira docente, seja na carreira dos funcionários. Mais recentemente, essas estratégias todas de tentar equacionar questões através de um espalhamento dentro da carreira docente, que foi o que aconteceu nos níveis 3 e 5, acabaram criando algumas distorções, porque isso não foi levado ao direito dos aposentados de terem os seus enquadramentos também corrigidos. Quando nós implantamos a carreira
dos funcionários em 2003, e era uma nova carreira, todos os aposentados foram revistos em função da nova lógica que a carreira passava a incorporar. No caso da carreira docente, vale o mesmo critério, que aliás, na minha opinião, é constitucional, de que os aposentados deveriam ser revistos à luz desses novos critérios que foram utilizados para distribuir as pessoas dentro do nível 3 para os subníveis e dentro do nível 5 para os subníveis. Então, acredito que isso ainda seja uma pendência e algo que a universidade deva fazer. Quanto à questão dos subsídios, quanto à questão dos programas existentes em cada universidade, nós nunca conseguimos, mesmo no CRUESP, estabelecer essa relação de forma isonômica, quer dizer, sempre tabela de gratificações, auxílios criados numa universidade eram transportados para outras ou em valores diferentes ou até mesmo com conceitos diferentes, né? Há auxílios que USP tem, Unesp e Unicamp não, Unicamp tem, USP e Unesp não, e essa questão dos auxílios e dos programas, elas nunca ganharam por parte do CRUESP uma preocupação mais direta com isonomia, nesse sentido de que fossem todos iguais. Eu acho que essa é uma questão que pode ser perfeitamente discutida, mas isso no âmbito do CRUESP, porque a definição de salário e de política salarial, por lei, é competência do CRUESP. Não me agrada a definição de política salarial de maneira independente por cada uma das três universidades. Eu acho que o CRUESP é o local dessa discussão. O senhor, então, se compromete, além de discutir com o CRUESP, também com o Fórum das 6, essas questões de reenquadramento, redefinição dos auxílios? Claro que sim, porque quando eu falo CRUESP, acho que está subentendido que o Fórum das 6 está participando dessa conversa, né? Ela é meio clássica e tradicional, quer dizer, CRUESP e Fórum das 6, as tradicionais reuniões para não só negociação, mas equacionamento dos problemas que a universidade vive. Quer dizer, esse é o papel dessas reuniões CRUESP e Fórum das 6. Tadeu, existe um quadro de grande evasão, né, do corpo de funcionários e rotatividade causado pelo, a gente localiza uma baixa expectativa de salário e de carreira, né? Qual a sua proposta para a implementação da isonomia dos pisos salariais com a USP, que tem sido a principal bandeira levantada pelos trabalhadores para tratar essa questão? A minha proposta é reigualar os salários com a USP, né? Estou deixando a Unesp fora dessa comparação, porque a Unesp tem salários menores do que a USP, então hoje quem baliza a questão maior dos pisos é a USP. Essa isonomia salarial de base, como eu dizia na questão anterior, sempre foi muito cuidada pelo CRUESP, né? O CRUESP nunca conseguiu atender a isonomia em benefícios, em auxílios, em programas específicos de cada uma das três universidades. Mas na questão salarial, isso sempre foi quase que um dogma do CRUESP, ao longo da sua existência desde o processo de autonomia das universidades. Infelizmente, isso foi quebrado há 2 anos, né? E foi quebrado num ano, pelos dados que eu já destaquei aqui também, a Unicamp poderia ter acompanhado. Quer dizer, o ano de 2011 é um ano em que a Unicamp dedicou 81% do seu orçamento à folha. Esse é um dos mais baixos comprometimentos da história da autonomia. Pode pegar a série histórica, que você vai verificar que 81% de comprometimento do orçamento com folha é um comprometimento dos mais baixos. Foi exatamente nesse ano que
a quebra da isonomia no salário dos funcionários ocorreu. Então, havia possibilidade de que isso não ocorresse, que a universidade conseguisse acompanhar aquilo que a USP fez. No entanto, faltou, no nosso entendimento, vontade política e prioridade para isso. Ao nosso ver, a USP elegeu a valorização dos seus funcionários como uma prioridade da universidade. E a Unicamp não tinha isso como prioridade naquele momento. E aí se estabeleceu essa diferença. Há prejuízos institucionais grandes por causa disso. Nós já perdemos bibliotecários em concursos abertos pela USP, nós já perdemos secretários de departamento que foram trabalhar na USP, já perdemos várias pessoas da carreira de tecnologia da informação. O contador da DGA já foi para a USP, prestou um concurso, está lá trabalhando. Então, a USP está tirando funcionários da Unicamp com o atrativo de salário. E nós estamos falando de universidades do mesmo sistema, universidades que têm trabalho, se não igual, pelo menos muito parecidos, né? E esse prejuízo institucional, porque nós não conseguimos repor com a mesma experiência, com a mesma qualificação, traz prejuízos também para a instituição. Então, isso precisa ser corrigido urgentemente. Até o senhor colocou bastante sobre o ano de 2011, né? Porque além de ser um ano de baixo comprometimento, foi um ano em que houve uma greve dos trabalhadores, talvez uma das maiores no último período, e a bandeira foi essa, uma greve que, apesar dessa prioridade do CRUESP, nem sempre foi uma prioridade, né? Pelo menos nesses últimos anos, a gente sabe que deixou de ser. Essa greve levantou a bandeira da isonomia, foi uma greve reprimida, não conseguimos sequer a negociação durante a greve, sofremos processo de punição e fez muita falta para a gente uma análise dessa, né? Por exemplo, de que dava para se pagar a isonomia, porque inclusive os dados sobre distribuição salarial, os dados que nos permitem aprofundar os estudos da isonomia são difíceis, né? Por que naquela época o senhor não pôde se manifestar ou não se manifestou, não sei se para não desagradar o reitor ou não tinha essa opinião antes? Foi a greve que mudou essa concepção sobre a prioridade da isonomia? O senhor sabe me explicar? Claro que eu estou trabalhando com dados de 2011 agora, né? Eu não estava diretamente envolvido nessa questão no momento que ela vinha ocorrendo e as negociações estavam sendo solicitadas, não sei se estavam sendo efetivadas, né? Então eu não tinha nenhuma possibilidade de envolvimento com um assunto desse no momento em que eu não estava na reitoria, né? Não tinha toda essa disponibilidade e análise dos dados como eu estou tendo hoje. Então, acho que não é correto que eu seja cobrado por um fato de 2011, onde eu não tinha relação com a reitoria, não tinha relação com o movimento, nada. Estou fazendo uma análise, né? Que não é de hoje, mas é uma análise a posteriori desses comprometimentos que a Unicamp apresentou no ano de 2011, né? E acho que, embora com menos intensidade, nós vamos verificar, quando o orçamento 2012 for fechado, que a situação era mais ou menos semelhante.